Olá pessoal, tudo bem? Professor Denis Rocha, mais uma aula aqui no canal Aula em Casa. Sejam todos bem-vindos. E essa aula é sobre trigonometria em triângulos quaisquer, lei dos senos e lei dos cossenos. Começando aqui pela lei dos cossenos. A lei dos cossenos é uma lei que relaciona as medidas dos três lados do triângulo com o cosseno de um de seus ângulos internos. Isso quer dizer que, nesse caso, eu estou destacando em azul aqui o A, lado do triângulo, oposto ao ângulo A. E aqui a relação é a seguinte: A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, e vezes o cosseno do ângulo A. Então, sempre que eu precisar relacionar as medidas dos três lados com um ângulo interno, eu vou ter o lado oposto ao ângulo elevado ao quadrado, isolado, né? E aí, igual b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes b vezes c, que são os lados que formam o ângulo, vezes o cosseno do ângulo A. Tá? Bom, vamos ver uma aplicação desse teorema, que é aqui o teorema dos cossenos. Bom, calcule a distância dos pontos A e B, entre os quais há uma montanha, sabendo que suas distâncias a um ponto fixo M são de 2 km e 3 km, respectivamente. A medida do ângulo é igual a 60 graus, o ângulo M, né? Bom, então eu tenho esse ângulo aqui igual a 60 graus e quero descobrir a distância de A até B, vou chamar de X. Bom, pela lei dos cossenos, a gente tem que começamos aqui a aplicação isolando o lado oposto ao ângulo que eu tenho, o ângulo conhecido. Nesse caso vai ser o x, então x ao quadrado igual. Ele falou para a gente aqui que os lados, né, desse ponto M até o ponto A e até o ponto B, a gente tem 2 e 3 quilômetros, né? Então aqui eu posso colocar 2 quilômetros e aqui 3 quilômetros. E aí então x ao quadrado igual 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, menos 2 vezes b vezes c. No caso b e o c aqui eu chamei de 2 e 3, né? Então vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes o cosseno de 60 graus. Vale observar que o 60 graus aqui é o ângulo oposto ao lado que eu iniciei isolando, que é o que eu quero descobrir, que é o x. Então aqui eu tenho x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4, mais 3 ao quadrado, que é igual a 9, menos 2 vezes 2, que é 4, vezes 3, que é 12, vezes o cosseno de 60 graus, que é igual a meio. Então, x ao quadrado é igual a 13 menos 12 vezes meio, que é igual a 6. Então, x ao quadrado é igual a 13 menos 6, dá 7. E aqui, x igual a raiz quadrada de 7. Eu não estou usando mais ou menos aqui na equação do segundo grau para tirar a raiz, porque o x que eu estou procurando é um número maior que zero, né? Então, ele é o lado aqui desse triângulo, então eu não utilizo mais ou menos aqui. O certo seria, né, x igual mais ou menos raiz quadrada de 7, e o menos raiz quadrada de 7 não convém, tá? Então aqui, raiz quadrada de 7 quilômetros. Tudo bem? Bom, então a aplicação da lei dos cossenos, mais um caso aqui, agora da FUVEST, que é o vestibular aqui da Universidade de São Paulo. Ele fala que tem aqui um triângulo T, com lados 4, 5 e 6, e ele quer saber o cosseno do maior ângulo de T. Para resolver isso, eu preciso saber que em todo triângulo, o maior ângulo está oposto ao maior lado. Nesse caso, esse ângulo aqui é o ângulo que eu vou chamar de ângulo B. Aqui, então, eu tenho o lado B, que é oposto ao ângulo B,
Lado A como 4, que é oposto ao vértice A, e lado 5 vai ser o nosso lado C. Bom, o que acontece é que nesse caso, como eu estava isolando o A, né, A ao quadrado aqui no início da fórmula, eu estava trabalhando com o cosseno do ângulo oposto, que é o ângulo do vértice A. Agora, eu vou precisar encontrar aqui, relacionar, na verdade, com o ângulo B. Então, eu vou isolar o B na fórmula. Então, aqui vai ficar B ao quadrado igual A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2AC vezes o cosseno de B. Bom, aqui no enunciado, os lados 4, 5, 6 e o maior ângulo, então, que eu vou trabalhar é o ângulo B, porque ele é oposto ao maior lado, que é 6. Então, vai ficar 6 ao quadrado igual 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes 4 vezes 5, vezes o cosseno do B, que é o ângulo que eu tenho que descobrir o cosseno. Então, 6 ao quadrado igual a 36, que é 6 vezes 6, né? 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. 5 ao quadrado é 25, que é 5 vezes 5. Menos 2 vezes 4 dá 8, vezes 5 dá 40, cosseno do ângulo B. Bom, aqui eu sei que vai dar 36 igual 16 mais 25 dá 41, menos 40 cosseno de B. O menos 40 cosseno de B eu vou passar para a esquerda para ficar positivo, vai ficar 40 cosseno de B igual a 41 menos 36. Nesse caso, 40 cosseno de B é igual a 41 menos 36 é igual a 5. E aqui, então, eu tenho que 40 está multiplicando o cosseno de B, então o cosseno de B vai ser igual a 5 sobre 40, 5 40avos. Como o 5 e o 40 são múltiplos de 5, eu vou simplificar em cima e embaixo aqui por 5, né? Então aqui vai dar 1, e o 40 dividido por 5 vai dar 8. Então o cosseno de B é igual a 1/8. Tudo bem? Então, essa foi mais uma aplicação aqui da lei dos cossenos. E agora a gente vai falar da lei dos senos. Num triângulo qualquer, a razão entre um lado qualquer e o seno do seu ângulo oposto é igual ao diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo. Então, aqui, diâmetro da circunferência circunscrita. Bom, triângulo inscrito a uma circunferência, então a circunferência é circunscrita ao triângulo. Os vértices do triângulo fazem parte da circunferência. E nesse caso, se eu pegar um triângulo ABC, então esse triângulo ele está inscrito na circunferência, eu tenho aqui os vértices pertencentes à circunferência, né? E o teorema diz o seguinte, que um lado qualquer dividido pelo seno do ângulo oposto é igual ao diâmetro da circunferência. Circunferência de raio é e o diâmetro é 2r. Então aqui eu tenho A oposto a seno de A, que é o vértice oposto a ele, né? Então A dividido pelo seno de A igual a 2r, que é o diâmetro da circunferência. Eu posso escrever também que B, que é o lado aqui oposto ao vértice B, dividido pelo seno do ângulo B igual ao diâmetro da circunferência, que é 2r. E eu posso escrever também que C sobre seno de C é igual a 2r. Então, essas três razões são iguais, porque ambas valem o diâmetro da circunferência circunscrita. Então, essa é a lei dos senos. Tudo bem? Bom, uma aplicação da lei dos senos, eu tenho aqui um exercício da Universidade Federal de Pernambuco. Uma ponte deve ser construída sobre um rio.
unindo-se os pontos A e B, como ilustrado na figura abaixo. Para calcular o comprimento AB, escolhe-se um ponto C, na mesma margem em que B está, e medem-se os ângulos CAB, que vale 57 graus, ACB, que vale 59 graus. Sabendo que BC é igual a 30 metros, indique em metros a distância de AB. Bom, aqui ele dá duas aproximações do seno de 59, que é a aproximação 0,87, e o seno de 64, que é 0,9. Bom, a lei dos senos ela é aplicada, então, relacionando dois ângulos e dois lados opostos. Nesse caso, ele quer descobrir aqui a distância de AB, ou seja, eu vou chamar esse pedacinho aqui de x. Quem é o lado que ele conhece? É o BC, que mede 30 metros. Então, está aqui. Porém, eu não sei a medida desse ângulo, que eu vou chamar de alfa. Então, primeiro, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Então, alfa mais 59 graus mais 57 graus é igual a 180. Alfa mais 59 mais 57 vai ser igual a 116 graus, igual a 180. Então, eu sei que aqui mais 116 passa como menos, né? 180 menos 116. Então, eu sei aqui que 180 menos 116 igual a 64 graus. E agora sim, eu vou aplicar a lei dos senos. Por quê? Eu já descobri o ângulo alfa, que mede 64 graus. Eu tenho a medida do lado oposto a ele. Eu tenho o ângulo C, que mede 59 graus. E tenho que calcular o lado oposto a ele. Nesse caso, a lei dos senos vai ser aplicada com A sobre seno de A igual a C sobre seno de C. Sendo que o A é 30, o Czinho minúsculo é x e o vértice C, o ângulo é 59. Então vai ficar 30 dividido pelo seno de 64 graus igual a x, que é o que eu quero descobrir, dividido pelo seno de C, que é seno de 59 graus. E como aqui ele já deu algumas medidas, algumas aproximações para nós, né? Bom, 30 dividido pelo seno de 64, que é igual a 0,9. Isso daqui vai ser igual a x dividido por 0,87, que é o seno de 59 graus. Então aqui eu sei que esse 0,87 vai passar multiplicando. Então vai ficar, e o 0,9 aqui vai multiplicar x, né? 0,9x igual 30 vezes 0,87. Então 0,9x é igual. Bom, 0,87 vezes 30, 0, 3 vezes 7 dá 21, vão 2, 3 vezes 8, 24, mais 2, 26. Duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula, 26,1. Agora, eu sei que 0,9 está multiplicando, 26,1 dividido por 0,9. E aí, então, 26,1 dividido por 0,9. Aqui, como as vírgulas já estão na mesma posição, né, uma única casa decimal, então é só eliminar a vírgula. 261 dividido por 9. Primeiro, 26 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 9, 18. Para 26, sobra 8. Abaixo 1. 81 por 9 dá 9. 9 vezes 9 dá 81. Não sobra nada, então eu sei aqui que o meu
x é igual a 29 e nesse caso tínhamos unidade de medida em metros. X igual a 29 metros. Tudo bem? Então era isso que eu queria trazer hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações para novos vídeos. E qualquer dúvida deixe nos comentários. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!